o nosso sexto passo? Bem, para se obter agora o deslocamento, né, entre os eixos do nosso robô, só lembrando para vocês que o deslocamento é a distância entre o eixo X da junta atual em relação ao eixo X da junta posterior. Como que nós conseguiremos pegar este valor de deslocamento? Bem, eu teria que traçar uma reta perpendicular entre o eixo X atual e o eixo X posterior, ok? Traçando esta reta perpendicular, que ele chamou de ON-1, né, H, traçando essa reta perpendicular, eu conseguirei medir este deslocamento. Mas olhem só, notem que nem sempre eu terei este valor de deslocamento, tá ok? Se eu não conseguir traçar uma reta perpendicular entre o X atual e o X posterior, significa que este deslocamento é zero, ok? Ou também pode acontecer do robô estar trabalhando com, por exemplo, um outro tipo de junta, que é uma junta prismática, que esse deslocamento venha variar de acordo com o deslocamento, né, a atuação da própria junta linear, da junta prismática. Então esse deslocamento não será um valor fixo, um valor constante, e sim será um valor, né, uma variável do nosso robô. Tá? Seria uma variável. Assim como o ângulo de rotação para juntas rotativas é uma variável. O θ, ele varia com o passar do tempo se a minha junta for rotativa. Quando eu tenho uma junta prismática, quem varia com o passar do tempo é o deslocamento, é o parâmetro deslocamento que nós iremos encontrar. Ok? Então, só lembrando para vocês que o deslocamento eu vou medir entre o eixo X atual e o X posterior. Como que eu faço essa medição? Através de uma reta perpendicular a estes dois eixos, ok? Então está aqui, ó, a variável que eu estou medindo é a variável deslocamento, que ele chamou dessa reta aqui, reta ON-1, tá? HN, esta reta que ele está indicando, ok? A obtenção do ângulo de rotação, nós vimos que nós conseguimos obter, né, este valor ao medir o ângulo do eixo X atual, da junta atual, até em relação ao eixo X da junta posterior, né? E aí nós vimos que ali é possível pegar como referência, né, a junta atual, pegar uma reta paralela ao X posterior, trazer para a origem, né, daquela junta que eu estou fazendo a análise, e a partir dali medir o ângulo. Este ângulo partindo do X atual para o X posterior. É dessa maneira que nós faremos a leitura do valor deste ângulo de rotação. Cabe lembrar aqui para vocês, fazer uma observação, que este ângulo, né, em juntas rotativas, ele não é fixo, tá? Ele pode ter ali um valor inicial, mas quando você começa a aplicar uma variação nesta junta, este ângulo vai variar com o passar do tempo. E aí a gente até às vezes costuma, né, especificar ele como variável, tá? Só para a gente ter uma noção dos parâmetros daquela junta, quais são os parâmetros fixos, né, e quais são os parâmetros variáveis, tá? Neste caso nós só teríamos ali um parâmetro variável. Então a observação que nós poderíamos fazer é que nós poderíamos identificar quais são as variáveis constantes, né, ou os parâmetros constantes na notação de De Navier-Rattenberg, e qual é a notação variável. Para juntas do tipo rotativas, o ângulo de rotação vai ser uma junta variável, tá ok? Lembrando para vocês que quando eu estiver trabalhando com juntas prismáticas, né, a minha variável vai ser o deslocamento, tá? E os outros parâmetros serão constantes, tá ok? Então é dessa maneira que nós conseguimos obter o ângulo de rotação. E o ângulo de torção? Novamente, né, eu vou comparar o ângulo entre o eixo Z da junta atual em relação ao eixo Z da junta imediatamente seguinte, da junta posterior. Okay? Só lembrando para vocês, o ângulo que vocês vão medir tem que sair da junta atual em relação à junta posterior. Neste caso aqui, ó, nós podemos pegar esta reta aqui da junta ZN, né, uma reta paralela, trazer para cá, para a origem de ZN-1 e fazer a medida do ângulo de ZN-1 para o ZN, que é a junta posterior. Ok? Então, desta maneira, nós conseguimos obter ali
todos os parâmetros que nós precisaremos para trabalhar com a notação de de Navier-Rattenberg, tá ok? Vamos reforçar aqui quais são esses parâmetros: ângulo de rotação, ângulo de torção, tamanho do elo e deslocamento. Vamos melhorar essa explicação. O ângulo de rotação, como que eu meço o ângulo de rotação? É o ângulo entre o eixo X da junta atual em relação ao eixo X da junta posterior. Como que eu meço o ângulo de torção? Só lembrando para vocês, né, que o ângulo de rotação identificado pela variável θ. Como que eu meço o ângulo de torção? O ângulo de torção é o ângulo, né, medido entre o eixo Z atual e o eixo Z posterior, ok? Identificado pela letra D, né, em relação a esse autor que nós estamos seguindo, ou a variável pode ser pela letra alfa, dependendo de outro autor que você vier a seguir, ok? Vamos lá. Vou medir agora o tamanho do elo. O tamanho do elo, né, identificado pela variável A, é a distância entre o eixo Z atual e o eixo Z posterior. Como que eu meço essa distância? Por uma reta perpendicular ao eixo Z atual e ao Z posterior, ok? Essa distância, que consequentemente nós vimos que é o próprio eixo X, tá ok? É o próprio eixo X de deslocamento que será feita essa medida, que vai dar origem ao eixo X do sistema de coordenada do eixo posterior, ok? E eu preciso medir o deslocamento. Como que eu meço o deslocamento? É a distância entre o eixo X da junta atual e o eixo X da junta posterior. Como que eu meço a distância? Uma reta perpendicular em relação a esses dois eixos, tá ok? Pode ser, pessoal, que uma dessas variáveis aí pode ser nula, né? Pode ser igual a zero, dependendo da onde que ela venha se localizar em relação à outra, tá ok? Quando nós temos aí dois eixos, né? Dois eixos de rotação, por exemplo, uma junta com 2 graus de liberdade, né? E esses dois eixos se encontram ali no mesmo ponto, né, fazendo dois movimentos distintos, aí com toda certeza você não vai ter, por exemplo, nem deslocamento, né, que é a variável D, nem o tamanho de elo, porque não teria um elo entre essas duas juntas que se encontram no mesmo ponto. Então o valor de A seria 0 e o valor de D também seria 0, tá ok? Então, após levantar os 4 parâmetros da notação de de Navier-Rattenberg, nós iremos preencher uma tabelinha que será de suma importância para a aplicação desta metodologia para obtenção das equações da cinemática direta. Como que eu vou montar essa tabelinha? Olha aqui, o autor que nós estamos seguindo, ele nos deu essa dica aqui, ó. Elos, ângulo de rotação, deslocamento de junta, comprimento de ângulo, ângulo de torção, e identificar qual é a variável daquela junta, tá ok? Ele começou enumerando elo 0, 1, 2, 3. Ah, Edson, mas eu gostaria de começar a enumerar o elo com 1, né? A partir de 1, 2, 3, não tem problema. Ali é só uma questão de organização, tá ok? O ângulo de rotação, se for uma junta, né, do tipo rotacional, você vai estar identificando ali o θ1, por exemplo, né, se for do tipo rotacional. E seria este θ1 a própria variável que você vai estar trabalhando. Ela vai variar com o passar do tempo. E você ainda teria, né, que preencher nessa tabela com o deslocamento daquela junta, né, que é o valor de D. Aí você vai ver se ele vale 0 ou não, se é um valor nulo ou não. O comprimento do elo, sempre, pessoal, sempre, né, você está comparando o eixo atual para o eixo posterior, tá ok? E aí você iria, né, descobrir o comprimento do elo, o ângulo de torção, se existe ou não este ângulo de torção, ok? Se eu estiver trabalhando em uma junta que o movimento ele é prismático, eu iria indicar aqui, ó, que a minha variável, né, daquela junta seria o D, o deslocamento, ao invés de θ, que se refere a ângulo de rotação. Uma vez que eu preencher esta tabelinha, aí sim eu poderei dar continuidade para aplicar a metodologia de de Navier-Rattenberg para chegar lá no final e encontrar as minhas equações da cinemática direta. Bem, vocês se lembram, né, que nas aulas anteriores, né, as aulas de representação matricial, né,
das equações da cinemática direta, nós conhecemos lá a matriz de rotação e matriz de translação. Ao trabalhar com a notação de De Navier-Rattenberg, nós também iremos trabalhar aplicando rotação e translação. Mas aqui é uma metodologia um pouquinho mais fechada, que é um passo a passo que nós iremos seguir. Nós já sabemos para que serve a matriz de rotação e translação. Uma vez que eu montei aquela tabelinha, né, da metodologia, né, da notação de De Navier-Rattenberg, simplesmente eu irei pegar cada linha daquela e fazer a substituição agora na matriz de rotação e matriz de translação. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Olha, essa daqui nós sabemos que é uma matriz de rotação, ok? Ó, nós temos aqui cosseno menos seno, seno e cosseno. É uma matriz de rotação. Aqui eu tenho uma matriz de translação. Essa matriz de translação é quando nós temos aquela altura a mais que nós estávamos lá na aula passada fazendo uma soma, por exemplo, em um dos eixos, que naquele caso era no eixo Z, ok? Então nós temos aqui uma matriz de translação. Notem que esta metodologia de De Navier-Rattenberg, ele vai pegar dois eixos como base. Quais são esses dois eixos que nós iremos pegar como base? O eixo X e o eixo Z. Nós vimos anteriormente que você era obrigado, né? Era obrigado a fixar, a colocar o eixo Z no eixo de rotação, se fosse uma junta do tipo rotativa, ou no deslocamento, no eixo de deslocamento, se fosse uma junta prismática. E aí depois você tinha que encontrar o eixo X. Como que nós encontrávamos o eixo X? O eixo X tinha que ser perpendicular à junta Z atual e à junta Z anterior. Então, obrigatoriamente, ali naquela reta perpendicular, ia sair o eixo X. Porém, notem que nós nem falamos do eixo Y. Por quê? O eixo Y ele vai sair automaticamente, ele vai ser definido automaticamente utilizando a regra da mão direita, ok? Então nós temos aqui, ó, se eu definir aqui o Z, se eu definir aqui o X, utilizando a regra da mão direita, o Y ele vai ser definido. Mas olhem só, eu estou utilizando somente como referência aqui inicial o eixo Z e o eixo X. Então, as minhas matrizes, né, de rotação e translação, que nesta metodologia vai adotar, ela só trabalha nesses dois eixos, no eixo X e no eixo Z e no eixo X. Por isso ele diz aqui, ó, a matriz final que nós iremos aplicar em cada linha daquela tabela é a combinação dos movimentos de rotação e deslocamento em relação ao eixo Z, multiplicado pelo movimento de translação, né, de translação ou rotação no eixo X e o deslocamento no eixo X, ok? Então é esse daqui, ó. Quando eu faço esta multiplicação aqui, eu tenho esta matriz final aqui, essa matriz resultante. Significa o quê? Essa matriz resultante aqui, quando eu analiso cada junta do meu robô, ele já vai me dar todos os movimentos, né, que ali foram identificados. Como que nós fizemos essa identificação? Quando nós montamos a matriz de De Navier-Rattenberg. Cada linha daquela dali me dá as características, né, o tipo de movimento que cada junta vai realizar. Então, olha só, eu já posso agora pegar os parâmetros que estão lá na matriz, né, que se encontra, os parâmetros que se encontram em cada linha da minha tabela da notação de De Navier-Rattenberg, e substituir nesta matriz. Então, se o meu robô possui ali 5 juntas, eu terei lá uma tabela com 5 linhas, consequentemente, eu terei 5 matrizes para representar a movimentação de cada junta, ok? Até aí tudo bem? É muito parecido com o que nós fizemos na aula anterior, sendo que na aula anterior nós fazíamos isso de forma intuitiva, nós íamos lá, pegávamos cada junta, analisávamos qual era o tipo de movimento que ela fazia, né? Se era um movimento de rotação, e a partir dali nós íamos montando as nossas matrizes. Aqui já está saindo como uma receita de bolo,
Uma vez que eu montei o quadro, né, a tabela de De Navier-Rattenberg, eu virei aqui e irei substituir nesta matriz que já tem ali rotação e translação, tanto em referência ao eixo Z, quanto em referência ao eixo X. Uma observação, notem que aqui, né, ele utilizou alfa. Alfa aqui, para este autor que eu peguei aqui, é o ângulo de torção. Para o autor anterior, ele utilizava, né, a simbologia da letra T. A letra T era que representava o ângulo de torção. Aqui ele está representando como alfa, ok? Aí eu voltei aqui, ó, para o autor anterior e ele também apresenta aqui, ó, a matriz final, tá ok? Esta matriz aqui, pessoal, é exatamente igual a esta matriz aqui, ok? Notem, olha o que ele está dizendo aqui nessa matriz. É T de n-1 para n. Por exemplo, se n fosse igual a 2. Esta é a matriz que relaciona a junta 1 comparando com a junta 2. Lembra que eu falei para vocês que nós deveríamos manter aquela referência sempre da junta atual para a junta posterior, para a medição de ângulos, né? Tanto em relação ao ângulo de rotação, em relação ao ângulo de torção, porque isto é fundamental para você montar essa matriz. Ah, Edson, e se eu quisesse, porventura, trabalhar de forma contrária, pegando a relação, né, a referência da junta atual para a junta anterior? Seria um pouquinho diferente para trabalhar. Esta matriz teria que ser uma matriz inversa para você poder fazer este trabalho. Mas eu não aconselho, eu aconselho sempre trabalhar com a mesma referência. Eu peguei como referência a junta atual para a junta posterior, que facilita. Eu começo analisando desde a base do meu robô até chegar na minha ferramenta de trabalho, ok? Então, ó, se eu quisesse trabalhar com a junta atual para a junta anterior, eu teria que trabalhar com esta matriz aqui, ó, Tn em relação a Tn-1, que na verdade é a matriz inversa a essa matriz T aqui, ok? Beleza? Ao final, a minha matriz A vai ser a multiplicação entre todas as matrizes que eu encontrei anteriormente. Só lembrando para vocês que cada linha daquela tabela da notação de De Navier-Rattenberg vai possuir uma matriz T. Matriz T de 1 para 2, né, que é a junta 1 quando eu comparo com a junta 2, que é a primeira linha lá da minha tabela. Depois da junta 2 em relação à junta 3, 4, 5 e assim por diante. A matriz A final é a multiplicação entre aquele conjunto daquelas matrizes que me traz como informação, né, a rotação, né, e a translação que acontece naqueles eixos, né, ou naquelas juntas, né? E aí eu vou obter a matriz A final. Esta matriz A final, pessoal, ela vai me dar como informação as equações da cinemática direta que eu preciso para o meu robô.